Colossenses 3, 15 ao 17. Todos encontraram? Momento de agradecer ao Senhor, louvar a Deus pelo dom da vida. Esse texto, um texto belo da palavra de Deus, e que eu acabei decorando, porque diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Sentai-vos, senhores. Nós estamos comemorando o Dia de Ação de Graças. Você pode se perguntar por que nós comemoramos esse dia. Que nós temos muitas razões para louvar e agradecer a Deus, todos nós sabemos. Dai graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Agora, essa data, a quarta quinta-feira do mês de novembro, é considerado o Dia de Ação de Graças. Isso remonta ao ano de 1620. Em 1620, um navio chamado Mayflower saiu lá da Inglaterra, o que eles chamavam até então de Novo Mundo, dos Estados Unidos, e chegou ali no que hoje chegou ali nos Estados Unidos e chegou na época do inverno. 102 eram os tripulantes, os peregrinos, os crentes, que saíram de lá movidos por perseguição religiosa. Como chegaram no meio do inverno, não tiveram tempo de plantar nem de colher, muitos morreram naquele primeiro ano. Mas no segundo ano, lá em 1621, eles tiveram uma bela colheita. Os índios os ajudaram, ensinaram o cultivo do milho, que até então era estranho para eles, plantaram abóboras, e na colheita eles convidaram esses índios e fizeram um grande banquete. Isso foi se repetindo e surgiu um dia de ação de graças. George Washington, ele sugeriu que esse dia fosse celebrado no dia 26 de novembro. Posteriormente, em 1863, Abraham Lincoln, depois da Guerra Civil, propôs que fosse sempre na quarta quinta-feira de novembro. No Brasil, a data começou a ganhar forma em 1909, com o embaixador Joaquim Nabuco. Ele tinha participado de um dia de ação de graças nos Estados Unidos e teria dito a seguinte frase naquela ocasião: quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um universal agradecimento a Deus. Em 1941, a data se tornou feriado nacional lá nos Estados Unidos. Em 1949, a data foi oficializada, ainda que não como feriado, no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Essa história é histórico do Dia de Ação de Graças. Eu escolhi esse texto na Epístola de Paulo aos Colossenses, que você deve estar lembrado que é uma das cartas de Paulo da prisão, uma das cartas da prisão,
Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, são as cartas de Paulo da prisão. Porque essa carta enaltece Cristo, fala da grandeza de Cristo. E Paulo, ele sempre nas suas cartas, ele faz isso, ele começa ensinando doutrina, coisas importantes em relação a Jesus, a fé, e depois passa a dar orientações práticas. E aqui ele está dando orientações práticas à igreja. E nesse pequeno trecho, nós vimos 3 vezes falando de gratidão. Sede agradecidos, tende gratidão no vosso coração, e dando graças a Deus Pai. 3 vezes aparecem expressões de gratidão e louvor. Mas essas não são as únicas vezes que isso aparece nessa epístola. Então vejamos, lá logo no início, Colossenses capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim aos Colossenses: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo estava sempre em ação de graças. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos sempre graças a Deus, Pai, quando oramos por vós. Isso foi Colossenses 1,3. Ainda no mesmo capítulo, agora pulando lá para o versículo 12, ele diz assim: dando graças ao Pai. Veja bem, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. No outro capítulo 2 de Colossenses 2,7, nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graças. E ainda Colossenses 4,2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Além dessas 3 vezes que nós já mencionamos, que aparecem no texto aqui. Irmãos, mas quem é que dá graças? Quem é que agradece a Deus constantemente? Quem tem esse espírito de gratidão? Em primeiro lugar, quem tem esse espírito de gratidão é quem tem a paz de Cristo. O apóstolo Paulo aqui começa falando desta paz, e ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É o imperativo: sede agradecidos. Todos os relacionamentos humanos, com o tempo, tendem a se deteriorar. Se não for o amor, está aí no versículo que precede, que nós lemos, versículo 14, diz que o amor é o vínculo da perfeição. E se não for essa paz, a paz de Cristo. Em outro lugar, na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo diz que essa paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a vossa mente e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Cristo que excede todo o vosso entendimento. O apóstolo João, no seu evangelho, põe na boca de Jesus, nos lábios de Jesus, ele transfere: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. A paz que Jesus nos dá não é uma paz transitória. E essa paz é chamada aqui, é colocada aqui como árbitro dos nossos corações. O que é árbitro? Árbitro é aquele que julga, é aquele que diz se está certo ou se está errado. Pensando aqui no jogo, que é a temática mesmo aqui do texto, Paulo está pensando nessa palavra que ele usa, parece esse árbitro dos Jogos Olímpicos. É aquele que diz se foi certo ou se não foi certo, se foi falta ou se não foi falta,
diz quem está certo, quem está errado. Outras versões falam que domine em vosso coração, que reine em vosso coração, que presida em vosso coração. Quem tem gratidão a Deus, tem a paz de Cristo como árbitro. E quando é a paz de Cristo que é o árbitro no meu coração, eu não julgo o meu irmão. E quando há alguma divergência, e elas surgem naturalmente por causa do pecado, se há guerras e dissensões, o que há entre vós, diz lá o apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, senão dos desejos que militam na vossa carne. Então, quando isso acontece, eu deixo, você precisa deixar, nós precisamos deixar, que o árbitro não seja o meu entendimento, o árbitro não seja a minha razão, o árbitro não seja o que eu sinto, o que eu penso, mas que o árbitro de todas as questões das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, seja a paz de Cristo, a paz de Deus. Matthew Henry, comentando esse texto, diz que a gratidão nos ajuda a sermos melhores com os outros, ajuda-nos nos nossos relacionamentos. E por que isso? Quem vive em gratidão a Deus não tem tempo, ou não tem nem mesmo a vontade de ter inveja do próximo, de ficar desejando aquilo que o outro tem, a cobiça, de ficar invejando não só os bens, mas também algum tipo de talento superior que o meu irmão possa ter. Por que não faz isso? Porque ele olha para tudo que Deus lhe deu. Ele está sempre sendo agradecido. Essa é a primeira razão para nós agradecermos. É o primeiro motivo por qual nós agradecemos. A paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração, no qual foste chamados nessa paz, em um só corpo. Não há judeus, Paulo tantas vezes, nas outras epístolas, nem grego. Não há homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Nele foi quebrada, foi tirada a barreira da separação. De dois povos, ele fez um só. Sede agradecidos. Guarde esse imperativo na sua mente hoje. Sede agradecidos. Quem dá graças a Deus? Aquele que tem a palavra de Deus. Aquele que tem a palavra da graça. Eu recorro mais uma vez ao comentarista Matthew Henry, porque ele diz assim: existem alguns em que a palavra de Cristo habita, mas habita pobremente. Já pensou nisso? O texto diz que a palavra de Cristo deve habitar em nossos corações ricamente. Mas parece que em alguns essa palavra habita pobremente. Ele tem algum conhecimento da verdade, ele tem alguma simpatia pela Bíblia, mas isso é tão pobre, isso é tão raso, é tão carente de profundidade, é tão frágil, não tem alicerce algum. Então, parece que realmente habita, mas habita pobremente. Na verdade, um paradoxo com o próprio termo habitar. O que se entende por habitar? Existe o turista e existe aquele que habita, que é o residente. O turista, o viajante, ele está de passagem. Não é para a palavra de Cristo ser um turista na sua vida. Não é para estar apenas passando pela sua vida. Não é apenas para estar num momento da sua história, num momento de fragilidade, num momento de necessidade. É para esta
morar ricamente. A palavra de Cristo habita ricamente no seu coração. Será a Bíblia? Você precisa ter o seu coração agradecido. Habite a palavra de Cristo ricamente em vosso coração, instruindo-vos e edificai-vos e aconselhai-vos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Irmãos, nós temos a preocupação com os outros. Isso é comum a Deus. Isso é desejável a Deus. A reforma protestante trouxe esse conceito de sacerdócio universal dos crentes, e nós precisamos fazer isso. Na igreja, não é só o pastor que instrui, não é só o pastor que edifica, não é só o pastor que ensina, não é só o pastor que aconselha. Ele tem que fazer isso com esmero, com eficiência. Mas todos nós, todos os crentes, precisam fazer isso. Aí você, pensando nesse conceito, você diria que, olha, aqui nós não temos um pastor. Nós temos 40, nós temos 50. Todos nós precisamos edificar-nos e aconselhar-nos, instruir-nos, fortalecer-nos uns aos outros, mutuamente. E seja agradecido, tenha gratidão no vosso coração. Paulo vai concluir falando o seguinte: o que você fizer, seja o que você fizer, o que for que você fizer, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por intermédio dele. Quer façais alguma coisa, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Quem faz isso tem uma vida de ação de graças. Mas você consegue entender o que em tudo o que fizermos, seja em palavras, seja em ação, fazer em nome do Senhor? Sabe o que isso significa? Tudo o que você faz, você pode invocar o nome do Senhor naquilo ali. Você pode orar na hora que você estiver fazendo. Você pode dar ação de graças na hora que você estiver fazendo. Você está em comunhão com Deus na hora que você está fazendo. É cada ação sendo feita em nome do Senhor. E para ser em nome do Senhor, tem que ser algo que esteja de acordo com a sua soberana vontade. Tem que estar em acordo com a palavra. Tem que ser santo. Em suma, o que Paulo está dizendo aqui é que todas as nossas ações precisam ser ações que estejam em comunhão com Jesus. Você lembra de um livro, best-seller cristão, que tem por título Em Seus Passos o que Faria Jesus? E a moral daquela história, ou o enredo daquela história, é que um grupo de crentes assume esse desafio para a vida. Tudo que eles fossem fazer, eles iam perguntar para si mesmo: em meu lugar, em meus passos, o que faria Jesus? Jesus faria assim: que em cada ação sua, cada obra sua, que cada atitude, no trabalho, em casa, na igreja, na sociedade, na prática do esporte, no lazer, na viagem, você faça em nome de Jesus, em nome do Senhor. Mas não é só as atitudes, são as palavras também. Querem palavras, querem ação, porque as palavras são importantes. Não existe para o crente aquilo que diz, foi da boca para fora, porque a Bíblia fala que estava no coração. É do coração que procede essas palavras.
A boca fala do que está cheio o coração. Então, que cada palavra sua seja dita em nome do Senhor Jesus. E aí você pode viver uma vida que vá crescendo em gratidão. Como? Louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais. No outro texto, Paulo fala que o nosso linguajar deve ser hinos e cânticos espirituais. Louvor deve estar nos nossos lábios. Nós temos bons exemplos. Nós lembramos de Paulo e Silas na prisão, com dor, tendo apanhado, presos, largados ali, e diz que de madrugada eles louvavam a Deus. Que em cada momento nós vamos estar louvando ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele confirme esta palavra no seu coração, e você venha crescer em ação de graças, porque se você for grato a Deus, se você agradecer a Deus por cada bênção da sua vida, tenha certeza, você vai murmurar menos. Se você for, ou não vai murmurar, se você for grato a Deus por tudo na sua vida, e contar as bênçãos, como diz o nosso hino iluminário, e veja quantas são, você vai parar de ter inveja do outro, ficar olhando para a vida do outro. Você vai agradecer pelo que Deus fez na sua própria vida. E você vai deixar de ser o árbitro, de ser o juiz, de chamar a decisão para você. Você não precisa decidir. Quem decide é Jesus. É a paz de Cristo que precisa ser o árbitro do nosso coração. Amém? Vamos